filósofo Zubiri dizia que o homem é uma forma finita de ser Deus e Deus é uma forma infinita de ser homem. Listen long, long enough, you can love me. No paralelo 33 do passado, eu questionei de quem somos nós. E para começar a investigar quem somos nós, eu tratei o paralelo do cristianismo, sobre quem era Jesus e sobre quem Jesus apontava a ser Deus. E Jesus havia dito uma vez que vós sois deuses. E eu confesso que essa ideia de um Deus místico não me pega tanto, mas a ideia de um homem alcançando consciência, um homem enquanto humanidade alcançando consciência da sua deidade, da sua natureza divina, me encanta muito mais. Mas então, quem é esse Deus? Deus existe? Para responder isso, eu vou remontar ao grande argumento que, para mim, prova a existência de Deus. Teoria da visão do filósofo George Berkeley, meu xará. Em resumo, na teoria da visão, George Berkeley vai dizer que a manifestação de tudo é resultado da nossa consciência. Nós somos consciência. Porque, afinal de contas, se tirarem os nossos olhos, nós perdemos a manifestação visual do mundo, mas ainda nós temos o tato. Mas se tirar o nosso tato, nós ainda temos a manifestação sensorial do mundo. Nós conseguimos interagir, perceber-se vivo. Se nos tirar a vida, ainda é possível existir um mundo, porque nós somos a interação com os outros. Então toda manifestação é também uma construção do outro. Mas se tirar o outro, o mundo ainda continua existindo porque é uma percepção da natureza, ou seja, há uma consciência por trás da natureza, porque ela se faz percebida e ela interage, ela não deixa de existir. Mas se tira a natureza, se tira o universo, ainda existe a primeira consciência. E essa consciência, ela necessariamente precisa estar fora do tempo e do espaço. Ela precisa estar fora do universo. Ela é a causa primeira da observação. De forma que se nós estamos aqui, se eu posso te observar e você pode me observar, tudo depende de um primeiro observador. Mas eu vou um pouco além. Se você deixar de observar um dia, o mundo simplesmente não existe. Portanto, quando Jesus diz, vós sois deuses, isso mostra que nele havia uma consciência incrível da natureza divina da humanidade. Na minha experiência com a ayahuasca, uma das coisas mais incríveis foi eu entendi o significado da religião, sabe, do religare. Porque naquele momento em que eu estava no auge da minha experiência, eu era um com o universo e o universo era um comigo. Eu olhava por uma árvore, eu conseguia ver ela como uma parte de mim. Daquele momento eu não me sentia mais uma criatura separada do mundo, eu não me sentia uma criatura separada do universo, de forma que não só uma árvore, não só os animais, mas o outro, as pessoas que estavam ali comigo, eram como se fosse uma extensão de mim mesmo. E essa visão faz total sentido com a ciência, porque somos o fruto do universo, como diria Carl Sagan, se observando. Nós somos elementos químicos, nós somos terra, nós somos a água, nós somos o ar, nós somos a chama da vida. E quando você para olhar isso, você vê a mitologia, as mitologias em geral, elas fazem muito mais sentido e ficam muito mais bonitas. Quando você para olhar o fato de Deus criar Adão e Eva, a ideia de Deus criar um homem primeiro e tirar da sua costela uma mulher, ela é meio machista, mas quando você observa a ideia de que o Adam significa terra, o físico, e Eva significa o bios, a vida, na junção dessa polaridade que o homem e a mulher se unem, não como gênero, mas como polares, e esse polar dá
dá início a uma vida do total sentido com a matéria, a antimatéria, o universo se eclodindo, a energia se transformando em matéria. Se a pergunta é se Deus existe, a resposta é muito clara. É muito lógico que Deus exista. Óbvio que isso não quer dizer validar o Deus cristão, o Deus muçulmano ou o Deus hindu, quais sejam os deuses hindus. Mas a ideia de um princípio criador, ainda que esse princípio seja inconsciente, talvez assim como os agnósticos ou mesmo os paneteístas acreditam, sabe, um Deus que é natureza, um Deus que é inconsciente, é consciente na forma de criar, mas inconsciente na forma de agir, que faz-se consciente através do seu fruto consciente no universo que somos nós. Esse Deus é muito mais lógico, esse Deus está muito mais alinhado ao que a gente conhece pela realidade. Esse Deus é muito mais bonito porque ele tira do centro de um Deus distante e de um Deus perfeito e traz para o homem a necessidade de trabalhar, de manifestar em nós mesmos a nossa divindade. Tira a ideia de um Deus que vai te punir por conta de pecados imaginários e traz a ideia de que nós somos o próprio universo, a própria espiritualidade, alcançando estados de consciências mais elevados. De uma forma a evitar o mal. Não o mal humano, mas o mal cósmico. De forma a enfrentar o sofrimento. De criar um mundo com menor nível de sofrimento. E é interessante que eu vou sempre trazer muito a alegoria bíblica, porque é o que eu tenho mais familiaridade, pelo menos por hora, que o céu bíblico, o céu de Isaías, lá vai dizer que o cordeiro e o leão comem alfafa juntos. Isso há 100 anos atrás seria inimaginável, o leão comendo alfafa. Hoje não. Hoje nós conseguimos manipular geneticamente, perfeitamente, qualquer planta através da tecnologia CRISPR para que ela produza todos os tipos de proteína que um leão possa comer e se sentir nutrido a ponto dele não sentir necessidade mais de matar um cordeiro. Esse mundo já está no nosso horizonte. Nós estamos no horizonte onde antigamente se falava de vida eterna, se falava de uma vida pós-morte. Hoje, quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de uma vida em consciência sem tempo, manifestada através de prolongamento da humanidade. Nós estamos em um estágio fundamental da humanidade, que é o estágio de transformação, em que, se falar de Deus, nós vamos falar muito mais sobre avanço científico do que limites religiosos. E diante disso, a grande questão que fica é se o nosso propósito é descobrir a nossa natureza divina, se Deus é literalmente o nosso encontro com nós mesmos, a outra grande pergunta que fica então é: por que estamos aqui? E esse é o tema do próximo vídeo do Paralelo 33.